Ô Enzo, a Oi. gente respondeu uma, a gente respondeu uma questão relacionada ao artigo 5º Ah, que, da FGV, que ela pegou lá do meio, acho que inciso 25, 27, contou lá uma historinha de uma escritora de livro que faleceu, para ah, quem ficam os direitos do livro e por quanto tempo. aham. Isso aí é E direito. eles, Ah, pode falar. eles pegam lá do meio, assim, né? Bem, Olha, que é uma o que coisa que que é, a gente não falou muito em aula, né? ou na prova de ontem? Não, questões que a gente respondeu da FGV mesmo, Ah, tá. estudando. Entendi. Não, é porque a gente não chegou nessa parte aí, que é relacionado a, por exemplo, a questão da autorização para falar sobre biografia, para fazer uma biografia, direito sucessório, por exemplo, a questão se, por exemplo, inclusive, eu preciso ter confirmado o edital de vocês, se isso que você está me falando vai cair na prova de vocês, porque a gente tem que ficar muito ligado no que a gente vai estudar, para não estudar coisa que não está no Mas edital. tá dentro do artigo 5º. Sim, isso aí está dentro do artigo 5º. Mas o artigo 5º, você viu o tamanho que ele é? Ó? Dá uma olhada. Ó, Sim, ele é gigante. é super. Olha aqui, ó, para você ter ideia. Ó. Um dos direitos individuais. Olha só para você ter ideia. Vamos lá, quer ver? Ó? É inviolável o sigilo de correspondências, a gente falou. Sobre o direito de reunir-se pacificamente sem armas, a gente falou. Criação de associações, direito de propriedade, da função social da terra, né, no âmbito rural e no âmbito urbano, que é o quê? A função social da terra no âmbito rural é o quê? Plantar e colher. Se aquela terra lá não tem ninguém plantando nem colhendo, eu vou lá e vou entrar lá. Por isso que tem lá as famosas invasões de terra. Dentro da área urbana, por que tem aqui, se tem uma casa aqui vazia, a pessoa vai lá, invade essa casa, fica lá por 5 anos e depois ela pleiteia a uso capião. Por quê? A função social da casa na área urbana é o quê? Que você venha morar, que essa casa seja cuidada, tá? Então, a gente bate aqui na aula em coisas mais que cobram mais corriqueiras, mais repetidamente. Aí, no estudo individual, a gente tem que fazer o quê? Um cronograma de leitura de lei seca, para você poder fazer essa leitura em casa do restante dos artigos, que é muito artigo. E a gente faz uma pesquisa para ver, por exemplo, o que mais cai. Aí a gente bate em cima daquilo que mais cai, apostando que é aquilo ali. E aí o aluno faz em casa, o deverzinho de casa, estudando as demais matérias. Então, olha só o tamanho, ó, não será concedida extradição de estrangeiro por crime político. Isso a gente falou. Por quê? Porque cai muito, cai demais, demais, demais. A gente lembra na aula passada que a gente falou, o Brasil extradita brasileiros natos? Sim ou não? Não, O Brasil concede asilo político? sim. O Brasil extradita uma pessoa que está sendo lá no país dele de origem, está sendo processada por crime político? Não. Não, porque se ele concedeu asilo político, né? Não será concedida extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião. Tá aqui, ó, inciso, ó. Ninguém será processado sem nem sentenciado, senão pela autoridade competente. Ninguém será privado de liberdade. Então é gigantesco. Agora, isso que você falou aí é o direito de sucessão. Ou seja, no caso do direito penal, a pena não passa da pessoa do condenado. Ou seja, se eu cometi o crime e eu fui julgado, sentenciado, eu tenho que cumprir. Se eu morrer, acaba ali. Ninguém vai cumprir minha pena por mim. Agora, se eu tiver que pagar uma multa, uma indenização para alguém, e aí eu vier a morrer, o que acontece? A minha família vai ter que pagar. A mesma coisa a questão da biografia. Aquela pessoa da biografia, ou nesse caso que você contou aí, quem vai ter que receber? A família, tá? Então, é muito grande mesmo, tá?
Então, dá uma olhadinha que vale a pena aí no artigo 5º, porque o artigo 5º é uma das questões dos conteúdos que mais cai em prova. Por quê? É direitos individuais, deveres individuais e deveres e direitos coletivos, tá? A gente parou na última prova, na última aula, perdão, falando sobre, a gente bateu bastante sobre nacionalidade, né? E aí nós viríamos para os direitos políticos. Só que antes disso, eu falei que eu ia fazer questões com vocês. Então, vamos lá. Deixa eu ver se essas questões aqui é de conteúdo que a gente já falou. Deixa eu ver aqui. Apresentar contas anuais do exercício, isso aqui não. 2. Deixa eu ver aqui. No edital de vocês, eu não estou com ele aqui aberto agora. Fala sobre controle de constitucionalidade ou não? Não, né? Se é constitucional ou inconstitucional? Quem tiver com aquele resumo lá, dá uma olhadinha para mim, fazendo um favor. Direito constitucional, conceitos, classificação, direitos fundamentais, direitos individuais, direitos políticos, que mais? Vai falando para mim aí. Quem tiver com ele aberto aí. Fala aí, Denise, você que está com ele, com aquele resuminho lá no seu espaço aí de estudo. Já, você não está com ele aberto aí, não? Não, vou procurar aqui, peraí. Direitos e garantias fundamentais, direitos e deveres individuais coletivos, direitos sociais, nacionalidade, cidadania, direitos políticos e partidos políticos, organização Ótimo. política administrativa, União, Estado, Distrito Federal, municípios e territórios. É isso. E aí, administração pública, disposições gerais, servidores públicos, Poder Judiciário, disposições gerais, órgãos do Poder Judiciário, competências, Conselho Nacional de Justiça, composição e competência, funções essenciais da Justiça, Ministério Público, Advocacia e Defensoria Pública. Ótimo. Perfeito, então. Quem foi que leu aí rapidão? Vânia. Ah, legal, Vânia. Beleza, então. Então vamos fazer o seguinte aqui, ó. Enquanto eu vou dando uma olhadinha nas questões aqui, vou perguntar uma coisa para vocês. Tá no edital de vocês aí sobre o conselho, o CNJ, não tá? Não é isso que você leu no finalzinho aí, Vânia? CNJ. Tá. Alguém de vocês aí sabe o que é o CNJ? Conselho Nacional de Justiça. Isso. E o que ele faz? É o superior, né? É o órgão superior, não é? Não. Segunda chance. Não é quem diz o que pode, o que não pode ser feito dentro do judiciário? Também não. Então vamos lá. Esse é o último, é quase um dos últimos itens do edital de vocês, né? É. Tá ótimo. Então, meninas, vamos lá. Vou dar um tempinho aqui em direitos no artigo 14, que é onde a gente vai entrar, e eu vou falar, eu vou aproveitar que vocês estão com o edital aberto e eu vou eliminar alguns itens que são curtos para a gente poder caminhar para o Estatuto do Servidor Público, tá bom? Vamos lá. Conselho Nacional de Justiça. O que vem a ser o Conselho Nacional de Justiça? Mais uma chance para alguém tentar me falar aí. Eu vou perguntar diferente. Qual é a estrutura, como é composta a estrutura do judiciário no Brasil? Como que é dividida a estrutura do judiciário? Alguém pode tentar explicar para mim? Melhor, vou fazer uma outra pergunta. Aqui no Brasil, como é dividido a estrutura político-administrativa? Como que funciona? Nós temos 3 poderes: legislativo, executivo e judiciário. Todas vocês conseguem
me dizer quais são as funções de cada um? Quem souber, fala para mim. A função do legislativo é isso, do executivo é isso, e do judiciário é isso. O legislativo cria as leis. Isso. O executivo executa as leis. E o judiciário julga as leis. Ótimo. Maravilha. Maravilha. Agora, vamos para frente. Beleza. Aqui no Brasil, como é... O que é o trânsito em julgado, Vânia? Você sabe o que é o trânsito em julgado? Por exemplo, o servidor público, ele só vai perder o cargo dele após o trânsito vai perder o cargo em definitivo após o trânsito em julgado. O que é o trânsito em julgado, Vânia? Quando ele é condenado e não cabe mais recurso? Ótimo. Perfeito. Quando ele é condenado e não cabe mais recurso. Agora eu quero que você me fale condenado ou julgado? Quando não há mais recurso, quando ele foi julgado, condenado e não existe mais recurso. Aí transita em julgado a sentença. Ok. Agora, já que a gente já sabe que transitado em julgado é quando não há mais recurso, eu vou fazer a pergunta: como é composto o judiciário do Brasil? Como é composto? Qual é a composição do judiciário brasileiro? Composta pelos órgãos do Poder Judiciário. E quais são eles? STF, STJ, CNJ, e aí todos aqueles lá. Todos os tribunais superiores. Caminhamos, trabalho, né? Da Justiça, os juízes federais, os eleitorais, o militar. Isso, perfeito. Então, nós já sabemos que no Brasil nós temos 3 poderes, independentes e harmônicos entre si, e que um desses poderes, que é o judiciário, é composto por, na esfera estadual, na esfera da justiça comum, nós temos os TJs, e se você pleiteia um cargo no Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, você precisa e deve e tem obrigação de saber que nosso país tem 27 estados. Por sua vez, nós temos 27 tribunais de justiça. TJMS, TJSP, TJRJ, TJBA, TJSC e por aí vai. Tudo bem até aqui? Sim. Essa é a estrutura da justiça comum do Brasil. Agora, a estrutura da Justiça Federal é composto por TRFs, Tribunal Regional Federal, e assim sucessivamente. Tribunal na esfera do trabalho. Nós temos os fóruns trabalhistas, as varas, nós temos aí as instâncias superiores. Ok. Aonde eu quero chegar, então? A estrutura do judiciário do Brasil, ela é composta por justiça de primeiro grau, segundo grau e o ápice da esfera recursal, que vem a ser o quê? O STJ. O STF, perdão. O STF é a Corte Suprema, é o guardião da Constituição. Ok. Agora, eu pergunto para vocês, se o judiciário é composto pelos juízes, vem cá, quem é o órgão que fiscaliza os juízes? CNJ. Não entendi. Uma de cada vez. Não entendi. CNJ. CNJ? Sim. Então agora nós descobrimos que o CNJ é um órgão autônomo, independente e que foi criado para fiscalizar os atos dos juízes. Esta é a finalidade do Conselho Nacional de Justiça, tá?
Ele desenvolve e coordena programas do âmbito nacional que priorizam o quê? Áreas como gestão institucional, tá? E ele vem o quê aí? Ele vem aí firmado numa ideia de fazer o quê? Um controle administrativo e financeiro relacionado aos juízes, tá? Agora, você já entendeu e você já sabe que ele é um órgão fiscalizatório do próprio judiciário. Quem é que compõe o Conselho, o Conselho Nacional de Justiça? Ele é composto por quem? Vocês sabem? Faz ideia? Quem será que fiscaliza os próprios juízes? STF. STF? Presidente do STF. 15 membros, Quem... na verdade, eles são, né? Hã? Eles são 15 membros. Tá. Mas eu quero saber o seguinte: quem é. A gente já sabe que o Conselho Nacional de Justiça fiscaliza os juízes, não é isso? É o STJ, não é? Agora eu quero saber quem compõe o Conselho Nacional de Justiça. Quem são os fiscais? Quem são as pessoas que trabalham no Conselho Nacional de Justiça para fiscalizar os próprios juízes? Desembargadores? São os ministros? Gente, vocês acreditam que o Conselho Nacional de Justiça é composto pelos próprios juízes, pelos próprios desembargadores, eles mesmos são que compõem o Conselho Nacional de Justiça. Agora, imagina a situação. Como é que eles vão fiscalizar eles mesmos? Vocês acreditam nisso? Esse é o nosso Brasil. O Conselho Nacional de Justiça é composto por juízes que fiscalizam eles mesmos. É uma aberração, mas é isso, tá? Então, agora a gente já sabe tudo sobre o Conselho Nacional de Justiça, que ele é um órgão fiscalizatório composto pelos próprios juízes para fiscalizar os atos dos juízes em todos os tribunais pelo Brasil, tá? A minha outra pergunta é: o Conselho Nacional de Justiça julga? Pode chutar, Creio que meninas. sim. Creio que sim. Mas a gente não falou que quem julga é a Justiça Comum, depois o STJ, depois o STF. Como é que o CNJ vai julgar? Então, olha só, o CNJ, ele só emite um parecer, ele não julga, tá? Ele não julga. Ele não julga. Anotem aí. O Poder Judiciário, tudo sobre o Poder Judiciário está lá no artigo 92, tá? E aqui, no inciso 1A, que foi incluído lá na emenda constitucional 45 de 2004, trata sobre o CNJ, tá? Deixa eu vou só descer mais um pouquinho aqui, para eu pegar. Opa. Vou fazer diferente. Vou vir aqui, ó. Anotem aí, ó. Nós precisamos. No nosso edital tá lá, Poder Judiciário, não tá? No nosso edital? Tá lá. Então vamos lá. Anotem aí, artigo 92. Tudo sobre o judiciário está no artigo 92, tá? E trata aqui, ó. O judiciário é composto pelo CNJ, é composto pelo STJ, pelo Tribunal Superior do Trabalho, tribunais regionais federais, tribunais do trabalho, tribunais eleitorais, tribunais militares e
os tribunais e juízes de Estado, tá? O Supremo Tribunal Federal e o Conselho Nacional de Justiça e o Superior Tribunal e o Supremo Tribunal, o Conselho Nacional e os tribunais superiores, a sede fica lá em Brasília, tá? Vamos descer mais um pouquinho aqui. Vamos descer, vamos descer. Vamos descer. Vamos descer mais um pouco. Supremo Tribunal Federal é composto por 11 ministros, que é escolhido entre cidadãos com mais de 35 anos, tá? Compete ao Supremo Tribunal Federal fazer o quê? Processar e julgar, originariamente, fazer aí o guardião da Constituição Federal. Resumidamente, o artigo 101, 102, ele vai tratar sobre o Supremo Tribunal Federal, que é o quê? O guardião da Constituição. É a Suprema Corte, é o órgão máximo, tá? O órgão máximo do nosso poder judiciário. Aí, nós vamos descer um pouco mais. O Superior Tribunal de Justiça é a segunda instância, tá? Então, é também composto aí por juízes, tá? Essa segunda instância é ela que julga as ações que vêm ali recursais das primeiras instâncias, que são os juízes comuns, os juízes de primeiro grau, como, por exemplo, Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul. As decisões que as pessoas ingressam aqui no nosso estado e que elas têm o seu direito ali negado, por exemplo, e ela não está satisfeita, ela tem que recorrer a quem? A segunda instância, que são nada mais que o STJ, tá? O TRE, por exemplo, é segunda instância da Justiça Eleitoral, tá? Caminhamos mais um pouco aqui, ó. Superior Tribunal do Trabalho, a mesma coisa. Começa lá na vara do trabalho, aí se perder a ação, recorre à justiça ao órgão superior do trabalho, tá? Aí temos aqui os tribunais eleitorais, que é a mesma escadinha, tá? Temos ainda os tribunais e juízes militares, e aí os tribunais e juízes do Estado, que é a justiça comum, é os TJs, tá? Então, se temos 27 estados, temos 27 tribunais de justiça, tá? Ainda, nós temos o Ministério Público, tá? Nós temos o Ministério Público Estadual e o Ministério Público da União. O Ministério Público Estadual vai fazer o quê? Ele vai fiscalizar no âmbito estadual. O Ministério Público, ele é quem? É o guardião dos direitos voltado para o Estado. Por exemplo, nós temos o advogado, nós temos o promotor e nós temos os juízes. O advogado privado, ele vai defender causas às quais o seu cliente o contratou. Os juízes vão julgar as causas que chegam até eles, tá? Agora, o promotor público faz parte do Ministério Público, tá? O promotor, ele faz o papel de inquisitor, ou seja, aquele que acusa. Enquanto o advogado, ele é aquele que vai defender, o promotor público vai acusar em nome do Estado. A mesma coisa o Ministério Público da União, tá? Só que o Ministério Público da União trata de questões relacionadas em âmbito federal, tá? Basicamente, essa é a estrutura, tá? Vamos descer mais um pouco. A Defensoria Pública, que também está no edital de vocês. A Defensoria Pública, quem sabe aí o que é Defensoria Pública? Fala para mim. É a advocacia gratuita, não é? Isso, é a advocacia gratuita. Por quê? A nossa Constituição prevê que todos têm direito à ampla defesa, ao contraditório, e têm direito a um processo justo. Ninguém poderá ser preso senão após o trânsito em julgado, que todos temos direito a um julgamento justo.
todos temos direito à defesa. E se não tivermos condições de pagar por um advogado, o Estado irá fornecer um advogado para que você possa exercer o seu direito da ampla defesa e do contraditório. Então, entra aí o papel da Defensoria Pública. A Defensoria Pública vai fornecer, vai ceder um advogado público, tá? Que é chamado de defensor público, nada mais, ele é um advogado público, ou seja, ele não pode advogar para clientes particulares, ele só pode advogar para clientes, vamos dizer assim, que não têm condições de pagar um advogado particular e procuram a Defensoria Pública. A Defensoria Pública vai fazer a defesa, através dos seus defensores, de qualquer problema, seja ele criminal, seja ele civil, seja ele relacionado a qualquer situação. Não existe uma situação que os advogados públicos não vão exercer aí o seu papel. A Defensoria Pública é a instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe como expressão o instrumento do regime democrático, fundamentalmente orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos, a defesa de todos, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma gratuita aos necessitados, na forma do inciso do artigo 5º dessa Constituição, tá? Então, agora nós vimos aí o CNJ e vimos aí também a Defensoria Pública. Vimos também a organização do Judiciário. Alguém pode repetir para mim agora aí do edital, a parte final? O que está faltando nós vermos? Pode ler para mim o final do edital aí que eu já vejo. Vânia? Tá faltando só disposições gerais. Então, tá aí. Ó, da administração pública, né? Essa parte que você tá falando. Disposições gerais tá aí? Disposições gerais, servidores públicos, poder judiciário. Falamos poder judiciário. Órgãos do poder judiciário, competências, CNJ, composição e competência, funções essenciais da justiça, Ministério Público, advocacia e defensorias públicas. Então tá, faltou a Advocacia Geral da União. Advocacia Geral da União. Quem sabe dizer o que é Advocacia Geral da União? Já deram uma olhadinha? Josi? Cadê a Josi? Abre aí, Josi. Vamos lá, olha só. Eu falei a Josi porque ela sempre ela já tá estudando para concurso em outras áreas. Então, ela já está estudando direito constitucional um pouquinho mais. Então, eu vejo que talvez, às vezes, ela poderia responder uma questão como essa. Mas, vamos lá, que todo mundo vai aprender junto. A Advocacia Geral da União, a famosa AGU. Ela é uma instituição que ela é diretamente ligada, vinculada a quem? A União judicial e extrajudicial. Cabe a ela a consulta e assessoramento do poder jurídico do executivo. Por exemplo, o presidente da República quer se consultar para saber sobre uma tomada de decisão. Se aquela decisão ela é constitucional ou inconstitucional, quem é que ele vai procurar? O advogado-geral da União. Ou seja, o próprio nome fala, o advogado-geral da União é aquele que vai tratar, aquele órgão que vai tratar exclusivamente para advogar em prol
do executivo, tá? Do executivo. Entenderam, meninas, sobre a AGU? Sim. Belezinha? Não é difícil, né? Então tá. Ouvimos a AGU, vimos a Defensoria Pública, vimos aí a estrutura do Judiciário. Que mais, Vânia? Deixa eu ver aqui. Acho que é só isso, Enzo. Foi tudo. Legal. Da parte da administração pública, né? Agora vamos voltar lá para cima do edital, Vânia. Vai lendo devagar para mim, para eu elencar para vocês. Direitos e garantias fundamentais. Falamos. Direitos e deveres individuais e coletivos. Falamos. Direitos sociais. Falamos. Nacionalidade. Falamos. Cidadania. Falamos. Direitos e partidos políticos. Artigo 14. É o que nós vamos falar hoje. Pode continuar. Organização política administrativa. União, Estados, Distrito Federal, municípios e territórios. Tá. Antes de falar sobre partido político, vou falar sobre a União, os estados, Distrito Federal, os municípios. Vou fazer um apanhado geral, tá? Vamos lá. Desliga o áudio aí, fazendo um favor, né, Vânia? Olha só. Gente, vamos lá. Vamos fazer aqui uma construção de raciocínio. Olha só. O edital de vocês pede para que vocês estudem relacionado à estrutura, né, da administração pública. Como que funciona a estrutura da administração pública do Brasil? Gente, vamos lá. A gente já falou aqui bastante sobre isso, mas a gente agora vai fracionar. Então, vamos lá. Lá no artigo deixa eu descer mais rápido aqui. Lá no comecinho da Constituição, lá nos artigos iniciais, vocês vão ver lá, que lá fala o seguinte, ó, antes do artigo 5º, que trata sobre direitos e garantias individuais e coletivos, nós temos aqui uma situação que trata o seguinte, olha só, deixa eu achar aqui rapidinho, artigo 6º, artigo 5º, vamos lá. Beleza. Artigo 1, ele fala dos princípios fundamentais, tá? Artigo 2. São poderes da União independentes e harmônicos entre si. Legislativo, Executivo e Judiciário, já falamos. Aqui eu quero perguntar para vocês, quem pode me dizer quais são as funções típicas e atípicas de cada um deles? Questão de prova. Vai lá, quem levantou a mão pode falar. A típica do executivo é administrar. A típica é legislar. Típica do legislativo é legislar. Atípico é julgar. Típica do Legislativo. Legislativo, executivo e judiciário. Do judiciário é julgar e atípico é executar, administrar. Isso, perfeito, maravilha. Nota 10, ótimo, show de bola. Aí o edital de vocês fala sobre direitos sociais, não fala? Fala. Sim. Simples. Quais são os direitos sociais? Educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, transporte, lazer, segurança, previdência social, proteção à maternidade, infância, assistência aos desamparados na forma da Constituição. Para o cargo de vocês, eu corto o meu pescoço se não cair o artigo 6º. Pode anotar aí. Hoje, dia 22 de abril, eu estou falando, para a prova de assistência social, vai cair o artigo 6º, tá? Pode anotar aí que vai cair. Parágrafo Se único. não cair, você vai ter que pagar uma caixinha para nós, hein? Eu pago. Pode me cobrar que eu pago. E para cada uma aprovada, eu pago uma também.
Você não vai perguntar o que, que a gente vai pagar para você quando nós formos aprovadas? Pergunto. Ele falou que ele vai pagar a caixinha, uma caixinha para cada uma de nós, então vão ser 40 caixinhas. Eita, pega, vou ter que fazer uma parceria com a Ambev. Então, por isso que eu quero saber, e o que, que a gente vai pagar, né? Exatamente, exatamente. Ó, agora, só uma curiosidade aqui. A Isa é parente da Yasmin? E Aiza, não, É amiga? também não. Colega, não sei nem quem é, mas ele deve ser minha colega. Gente, eu vi uma foto de vocês duas e a Yasmin é minha amiga. Mas enfim, vamos lá. Então, parágrafo único sobre direitos sociais. Todo brasileiro em situação de vulnerabilidade social terá direito a uma renda básica familiar, garantida pelo poder público em programa permanente de transferência de renda, cujas normas e requisitos de acesso serão determinados em lei, observada a legislação fiscal orçamentária. Corta o meu pescoço se não cair o artigo 6º, parágrafo único. Gente, programas sociais. Eu tenho certeza que vocês já sabem que os programas sociais, os políticos utilizam como uma forma de dizer que eles são bonzinhos, que eles estão fazendo caridade. Vocês estão vendo por que aqui que existem os programas sociais? Viu aí, Jace? Sim, porque já estava previsto na Constituição. Oh, coisa mais linda de ouvir é isso. Exatamente, é assim que tem que responder. Porque já está previsto na Constituição. Perfeito. Caminhamos, né? Vamos lá. Nacionalidade passamos. Beleza. Direitos políticos. Deixa aqui para trás, depois a gente volta nele. Os partidos. Ó, a parte 14, 15, 16, 17. Aqui, chegamos aonde eu queria. Pulamos os direitos políticos e fomos para a organização política administrativa. Eu peço para quem tiver com o edital aí, que estiver marcando, principalmente a Vânia, vai riscando aonde a gente já falou, que é para depois, assim, ó, ninguém falar, ai, professor, a gente não falou sobre isso. Claro, a gente não falou tudo, 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 tudo. Porque a gente bate naquilo que é mais cobrado. Aí vocês, meninas lindas do meu coração, vocês têm que fazer o quê? O dever de casa e fazer o cronograma de estudo individualizado, pegar todos os artigos que estão aqui, fracionar eles e ler um pouquinho por dia. Quem quiser aí, ó, cadê a nossa colega? Cadê a nossa colega que assiste a aula ao ar livre? A Denise. Ela não está aí. Mas eu vou perguntar para alguma de vocês. Alguma de vocês tem algum cronograma de leitura dos artigos da Constituição, por exemplo, para a prova? Baseado no tempo que você tem para estudar, por exemplo? 1 hora, meia hora. Alguém tem isso ou não? Cronograma, não. Tá. Então vamos lá. Vocês ainda têm a oportunidade de ler todos os artigos que estão aqui no edital até o dia da prova. Como é que você vai fazer? Professor, eu trabalho de manhã e à tarde, chego em casa às 19 horas, faço isso, aquilo outro. Não sei qual é a sua rotina. Você vai ter que achar dentro da sua rotina de meia hora a 1 hora. E aí você vai pegar, vai sentar, vai pegar todos os artigos que estão aqui na Constituição, que vocês estão navegando comigo. Suponhamos que de 225 artigos, caia 100 artigos. Você vai sentar, vai ligar o seu cronômetro e vai começar a ler do artigo 1 em diante, durante meia hora, se é o tempo que você vai investir. Meia hora. Ah, consegui ler 15 artigos em meia hora. Beleza. Agora você vai multiplicar isso aí por dias e você vai saber quantos dias você vai precisar para ler todos os artigos que vão cair na sua prova. Isso chama-se cronograma de leitura de lei seca. Se você não tem, faça imediatamente, tá? Imediatamente. Por que eu não posso fazer para você? Porque eu não sei quanto tempo você tem disponível. Senão, eu até conseguiria fazer. Eu dava
dava um jeito dentro da minha rotina, encaixava e faria. Mas agora não dá mais, são 40 pessoas, 35 pessoas, para eu fazer um cronograma para cada um fica complicado, tá? Mas, aproveitando também, vocês viram aí que saiu o concurso do IMASU e cargo para assistente social? Sim. Viu quando é a prova? Junho, né? 9 de junho? São 6 semanas a partir de hoje. 6 semanas para estudar. Fala aí, Aisa. Professores, se for igual a prova da Graer, porque é mais ou menos o mesmo órgão, é praticamente estudar direito. E está dentro do concurso, porque foi assim que eu passei na Graer. Exatamente. Lei seca. Lei seca. E Aisa, eu já conversei com você pessoalmente ou não? Só no privado. Gente do céu. É, isso mesmo. Tô lembrando agora, porque você foi uma das poucas Vou cobrar pessoas que minha dívida. É que você foi uma das poucas pessoas que eu me recordo sobre o concurso da Agraer. Por isso que ficou gravado na minha mente. Mas vamos lá. Então façam isso, tá, meninas do meu coração? E não deixe de estudar, por favor. Sabe? Não estuda só agora, não. Se for possível, após essa prova, nós poderíamos fazer um curso permanente, sabe? Um curso permanente, aonde a gente poderia fazer com mais tempo, sabe? Esgotar, assim, fazer não 2 horas e meia de aula, 1 hora de aula por semana, aonde a gente vai pegar tema por tema de constitucional e vai fazer ele bem feitinho, sabe? Bem organizado, bonitinho, tá? Por um preço bem acessível para todo mundo, para a gente poder, em um ano, passar pela Constituição inteira. E aí não tem mais concurso que vocês não passem. Entendeu? Então, Jace, pensa aí, me ajuda nisso daí. Aí a Isa, as meninas, a Denise, vamos fazer, sabe? Eu vou fazer o valor mais social possível para a gente continuar estudando. Para a gente pegar aqui, ó, preâmbulo da Constituição, esgotar tudo sobre o preâmbulo, conceitos, classificações, tudo sobre Kelsen, sobre tudo, tá? Mas vamos lá. Vamos para o que interessa. Chegamos, então, meninas, à organização político-administrativa. Isso vem dizer, o que vem a ser isso? Gente, é tão simples que muita coisa aqui vocês já sabem, mas como nunca de repente sentou para poder ficar de frente para a Constituição, olha só. Quando nós falamos aqui hoje que nós temos 3 poderes, independentes e harmônicos, nós falamos da estrutura dos judiciários, funções típicas e atípicas, tudo bem. Agora, pensa comigo. Nós, em algum momento da história, há mais de 1.500 anos atrás, nós éramos o quê? Um pedaço de terra. Um pedaço de terra, né? Esse pedaço de terra, quando os colonizadores chegou aqui, não existia estado de São Paulo, não existia um país chamado Brasil. Eles colocaram um dos nomes que colocaram essa terra aqui foi Terra de Santa Cruz, não é? Terra de Santa Cruz, quem mais lembra aí? Depois mudou para outro nome, fizeram uma Santa bandeirinha. Cruz, acho que depois foi Vera Cruz. Isso aí. Aí fizeram uma bandeirinha, depois fizeram uma outra bandeirinha. Beleza. Aí chegou a família real, né? E instituiu aqui início de cara de país, né? Aí nasceu ali a região do Nordeste, né? Que não era aquele nome, era outro nome. Enfim, o que eu estou querendo dizer com isso? Que era um pedaço de terra que foi fatiado, fatiou, foi fatiando, né? E aí, lá onde o Brasil foi descoberto, ficou o Nordeste, né? Salvador como a capital da Bahia. E aí foi nascendo os outros estados, né? Foi nascendo as primeiras faculdades de medicina, faculdade de direito, né? E assim foi nascendo os estados. Consequentemente, veio nascendo o quê? Os municípios.
E assim foi, o Brasil foi crescendo. Só que esse assim, como que foi, de fato? A Constituição trata isso. Artigo 18. A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende o quê? Lá no topo, a União, os estados, o Distrito Federal, os municípios. Ok. República é uma forma de governo aonde nós temos lá em cima a União e atrelado à União nós temos os entes federados. Quem são os entes federados? São os estados, os municípios, o Distrito Federal. A União, o Brasil, né? O Brasil Estado, né? Agora falando como forma de nação, tem a sua lei maior, que é a Constituição da República Federativa do Brasil, que hoje está em vigor, a Constituição de 1988, que foi promulgada lá no dia 5 de outubro, após a Assembleia Constituinte se reunir e escrever o novo texto constitucional, né? A Assembleia Constituinte era composta por políticos, por estudiosos, que sentaram e escreveram um novo texto constitucional. Nós estávamos no momento da história no militarismo, passamos para uma redemocratização, né? João Batista Figueiredo passa, então, para o Congresso Nacional a missão de escrever a nova Constituição e, a partir daí, viramos a chave de militarismo, né, regime militar, passamos para a democracia, né? E com essa democracia, nós tivemos aí um plebiscito que escolheu a forma de governo presidencialista. Mas, voltando lá atrás, nós fatiamos esses pedaços de terra. Cada um desses entes federados, eles são autônomos. Eles não são soberanos. Quem sabe me dizer a diferença de autonomia para soberania? Vamos lá. Força a mente. Soberania. Por que o Brasil é um país soberano, Jace? Porque ele não. Como que eu posso dizer? Ele não se reporta ao poder de outro país. Isso não é o Isso, que ele pode se... Pode Isso não falar. é o que acontece, por exemplo, na União Europeia? Olha, a soberania é assim, Jace. Ó, Jace e todas as meninas. Aqui é minha casa, aqui é o meu país. Se entrar aqui, eu meto bomba. Eu pego o exército, eu pego a marinha, eu pego a aeronáutica e a marinha vai cuidar das fronteiras do mar, a aeronáutica vai cuidar das fronteiras do ar e o exército vai cuidar das fronteiras terrestres. Porque nós somos soberanos, nós temos uma Constituição, nós somos livres, nós não vamos nos rebaixar para qualquer país. Nós vamos lutar até a morte. Entendeu, Jace? Maravilha. Jace, agora eu pergunto: os estados e municípios são soberanos ou são autônomos, independentes? Autônomos. Tá. E o que o que vem a ser esta autonomia e esta independência dos estados e dos municípios? Eu sei que você sabe, pode explicar do seu jeito, eu tenho certeza. Vai lá. Até onde para poder estar fazendo essas ações voltadas ali com relação específica ao seu território, população, necessidades, mas levando em consideração a Constituição. Legal! Poxa vida!
veio com a cerejinha do bolo. Ó, eu cuido do meu estado, eu cuido do meu município, mas sem esquecer a Constituição. Legal. Mais uma pergunta, Jace. Olha só. Jace e todas as meninas, anotem. Ler o artigo 20, 21, 22, 23 e 24. Que falam o que é que diz lá? Compete privativamente à União. Compete exclusivamente à União. Compete à União e aos estados legislarem concorrentemente. Isso quer dizer o quê? Olha, em algumas situações, somente a União vai falar e os demais estados e municípios vão seguir, porque nós somos uma república federativa. E os entes, eles são independentes e autônomos, mas não são soberanos. Por que eles são soberanos? Porque eles têm que abaixar a cabeça para a Constituição. A Constituição, ela nasceu através do poder constituinte originário. Jace, as constituições dos estados, elas nasceram por quê e como? Quem garante aos estados que eles podem ter suas constituições? É uma palavrinha, são duas palavras. Eu vou falar o primeiro. A Constituição de 88 nasceu porque o poder constituinte originário deu poder para que ela nascesse. Os estados as constituições estaduais nasceram porque o poder constituinte Descentralizou. Não sei. Poder constituinte derivado. Bati na trave do D. Poder constituinte derivado. A Constituição Federal nasceu através do poder constituinte originário e falou assim, ó, estados, vocês podem criar suas constituições estaduais através do poder constituinte derivado. Eu derivo aos estados o poder de criarem suas próprias constituições, porque vocês são autônomos. Então, pode criar sua constituição estadual. Só não esqueça de uma coisa. Não escreva nada que não esteja em desconformidade com a Constituição Federal. Beleza. Aí, a Constituição diz o seguinte: estados e municípios são independentes e autônomos. E ainda diz que a União não intervirá nos estados nem nos municípios, salvo algumas situações que a Constituição prevê. Aí eu pergunto para você, Jace, os municípios têm suas constituições municipais? E se ele tem, ele foi derivado de onde, esse poder para criar sua Constituição municipal? Se é que existe Constituição municipal. Eu desconheço mesmo. Tá. Então, se você fosse para você responder, os municípios constituem suas constituições municipais. Sim ou não? Você colocaria sim ou colocaria não? Não são as leis orgânicas do município? Isso, Luciane. Isso mesmo, Luciane. O município não tem Constituição municipal. Ele tem lei orgânica do município. Fechamos aqui a estrutura da soberania e da autonomia e independência. Beleza. Agora vamos ler o artigo. Artigo 18. A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende em União, Estados,
serão os municípios todos autônomos, nos termos dessa Constituição. Aí fala, Brasília é a capital, os territórios federais integram a União e sua criação, transformação em Estado ou reintegração ao Estado de origem serão regulados em lei complementar. Os Estados podem incorporar-se entre si. Parei por aqui. Uma das meninas responda para mim. Se um dos estados brasileiros quiser declarar independente e deste estado criar um novo país, pode? Não. Não. Eu não sei te explicar por quê, mas eu acredito que não pode. Um Porque estado eles criar não são um país não soberanos, pode. né? Eles são autônomos, mas não soberanos. Isso. Aí a palavrinha-chave que vai colocar a cerejinha no bolo é o seguinte: os estados não. Não. A palavra correta é assim, ó. O Brasil veda a secessão. Secessão é estados não podem declarar independência e criarem um novo país. E se algum estado meter a cara e fazer isso, sabe o que acontece? A União intervém no estado, tira o governador e coloca o exército lá e reestrutura o estado, tá? Então o Brasil veda a secessão. Tá bom. Municípios podem se unir, ou, por exemplo, os estados podem, por exemplo, através de lei, dividir o seu território ali e criar um novo estado, porém, fazendo parte do ente federativo. Aí passaríamos de 27 para 28 estados. Pode isso? Não, também. Então, Mato Grosso Eu acho que não tem. Pode, não Foi pode? Mato Grosso do Sul? Não teve essa separação? Mato Grosso do Sul? sim, o Tocantins também. Tocantins também, fazia parte de Goiânia, de Goiás. Então, Mas isso é de autonomia do Estado resolver ou da União? Isso, então, me não. confundiu. Quando o Estado, suponhamos que o Estado ele analisa ali territorialmente, fala, olha, poxa, se a gente dividisse aqui Mato Grosso entre Mato Grosso do Sul, como que a gente faria? Aí o que acontece? O Estado tem todo um rito jurídico para que isso aconteça. Mas a União não vai impedir essa divisão territorial, tá? A União não vai se opor a esta divisão territorial, tudo bem? Existe sim requisitos que a gente pode dar uma olhadinha aqui depois, mas o que você precisa saber para a sua prova é que o Estado não pode se declarar independente e criar um novo país, mas ele pode dividir territorialmente e criar um novo Estado. A mesma coisa com os municípios. É isso que você precisa saber para a sua prova. Teve alguém que levantou a mão querendo falar? Se não, eu vou continuar. Tá? Vamos lá. Então, os estados... Olha aqui, ô Yasa. Yaísa. Yaísa. Olha aqui, Yaísa. O parágrafo 3º do artigo 18 fala o seguinte. Olha, Yaísa, os estados podem incorporar-se entre si, juntar 2 em 1. Eles podem subdividir-se ou desmembrar-se para se anexarem a outros, ou formarem novos estados ou territórios federais. Mediante o quê? Respondendo a sua pergunta, a aprovação da população diretamente interessada. Quem sabe o que é
esta aprovação mediante a população interessada. Quem sabe dizer qual é o instrumento jurídico que vai ser levado à população? Plebiscito? Plebiscito, tá aqui, ó. Que bonito, tá aí, ó. Plebiscito. Fez o plebiscito, a população aceitou? O que vai acontecer? O Congresso Nacional, por lei complementar, vai aprovar esta fusão, essa incorporação, tá bom? Tá aí. A criação, a incorporação, ou a fusão e o desmembramento dos municípios, como é que vai acontecer? Através de uma lei estadual, dentro do período determinado por lei complementar federal. E dependerão de consulta prévia. A mesma coisa. Plebiscito, tá? É a mesma coisa. Só que aí, quem é que vai, ao invés do Congresso, é aqui dentro do Estado. Então, vai consultar a população, tá? Para saber o estudo de viabilidade, que vai ser apresentados aí, publicados na forma da lei. Só isso. Entenderam, meninas? Oi, Isa. Foi sem querer. Eu acho que eu vou chamar você de Isa, pode? Pode me chamar de Lúcia e a Isa Lúcia. Lúcia? É. E a Isa Lúcia. Vamos lá. Então, beleza. Artigo 19. Vedado à União, aos estados e ao DF e aos municípios. Estabelecer cultos religiosos. Isso aqui não vou nem continuar, eu vou falar bem rapidinho. Gente, olha só. Tá aqui, ó. Estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, o funcionamento ou manter com eles os seus representantes, relações de dependência ou aliança, ressalvado na forma da lei. Ou seja, nem o Estado, nem a União, nem os municípios pode embaçar com a igreja, com o templo budista, templo de religiões de matriz africana. Deixa eles quietinhos lá, porque o país é laico e não tem o que se falar nisso aqui, e eu acho que isso aqui não tem mais dúvida, tá? Tudo bem, meninas? Então, vamos lá. Aqui no artigo 20, vai tratar do quê? Dos bens que pertencem à União. Vocês vão ler em casa isso daqui. 21, competência da União. Vocês vão ler em casa. 22, competência privativa da União. Esse que é privativa da União, eu vou ler. Por exemplo, a União é ela que vai legislar sobre direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho, tá? Então, assim, tem coisas que somente a União pode legislar. Outras ela pode legislar em concorrente com os estados, tá? Mas você precisa ler em casa, com calma, o 23, 20, 21, 22, 23, 24... 24. Agora, eu vou falar um pouquinho com vocês aquilo que eu já falei lá em cima, só vou repassar. Artigo 25. Os estados organizam-se e regem-se pelas constituições e leis que adotarem, observados os princípios dessa Constituição, tá? Aí ele trata aqui do 26 bens dos estados. Vamos ao município, ou os municípios. O município, ele é regido por quê? Pela lei, pela Constituição Estadual? Não. Olha aqui, ó. Pela lei orgânica, tá? Esta lei nasce como? Ela é votada em 2 turnos, com interstício de mínimo de 10 dias, ou seja, durante 10 dias, no intervalo de 10 dias, aprovada por 2/3 dos membros da Câmara Municipal, que vai promulgar atendidos os princípios estabelecidos nessa Constituição, tá?
Como que funciona aqui a estrutura do município? O prefeito e o vice-prefeito têm um mandato de 4 anos. Mediante o quê? Um pleito direto, simultâneo, realizado em todo o país. A eleição do prefeito e do vice-prefeito é realizada no primeiro domingo de outubro do ano anterior ao término do mandato. Agora aqui, nós vamos fazer um joguinho para a gente entender relacionado a estados, a União, estados e municípios. Bom, no âmbito federal, quem é o chefe do executivo? Presidente, No âmbito estadual, governador, municipal, prefeito, no âmbito federal, quem é que cria as leis? No âmbito Câmara federal. dos Deputados Federais, A resposta certinha seria Congresso Nacional, na pessoa da Câmara dos Deputados e do Senado. Tudo bem? verdade. No Estado ou nos estados, quem é que cria as leis? Assembleia Legislativa, Isso, lindo, lindo. No município, quem cria as leis? Câmara, Câmara dos Vereadores. Muito bem. Nas eleições para os cargos do Executivo, elas são majoritárias ou por legenda? dá para repetir? Eu cortou meu. As eleições para presidente, governador e prefeito, elas são majoritárias, ou seja, o resultado vai ser baseado naquele número de votos. Quem tiver mais votos ganha, mais de 50% dos votos, por exemplo, já ganha em primeiro turno, ou ela tem alguma coisa a ver com a legenda? Majoritário. Majoritário. Legenda é Os- quando é vereador, né? Isso, legenda é exemplo, vereador. Mas a resposta certinha para o concurseiro que vai ser aprovado é assim: legenda é para os cargos do legislativo. Tá? Para os cargos do legislativo. Você sabia, você ia acertar na prova, mas vai que a FGV venha com palavras específicas e você não sabe. Se eu não falar o linguajar da FGV, pode ser que você sabe a resposta e acaba se atrapalhando. Característica da FGV: 4 alternativas, sendo elas 2 absurdamente erradas e 2 que vai deixar você na dúvida extrema se é uma, se é outra. Alguma de vocês que está fazendo exercícios da FGV já percebeu isso? Sempre o tempo todo. Tá aí, para não deixar eu mentir. Quem de vocês tem a assinatura do que concursos? Eu. Eu Você tem. também. A sua é compartilhada ou não? Eu Como assim? compartilhei com uma amiga minha. Na verdade, não é amiga, uma colega também que tá fazendo. Eu ofereci para ela. Tá. Mas só uma dúvida. Quando você assinou só para você e você compartilhou a senha, a sua senha para ela utilizar? Ou você comprou aquela que é compartilhada mesmo? Não, professora, eu dei a minha senha para ela, porque ela estava com dificuldade. Ah, legal. Parabéns. Pode ter certeza que já ganhou uma notinha positiva lá no céu com essa atitude. Meninas, olha só. Vou contar uma coisa para vocês. Quem me conhece há um pouco mais tempo aqui
sabe que... E eu, assim, ó, essas reflexões eu faço com vocês do curso online. No curso presencial, quando eu não conheço a turma, não dá para fazer reflexões, porque tem pessoas na turma que são meia... cada um tem um jeito de ser. Tem pessoas que acham que você tem que chegar na sala de aula e fazer uma metralhadora de questões e de exercício e de conteúdo até o final. E o cursinho não é só isso. Eu tenho assinatura do G7, tenho assinatura do Estratégia, tenho assinatura do Supremo, e não é assim as aulas. As aulas, para ter relacionamento com o professor tem que ter uma integração. Ele não pode só simplesmente chegar aqui e metralhar o conteúdo para vocês, que fica chato, fica ruim de estudar online. Concorda comigo ou não? Estou falando besteira. Sim. Então vamos lá. Eu vou falar de exemplo próprio. Quanto mais eu compartilho com alguém conhecimento, apostila, material, aula gratuita, mais Deus me devolve duplicado e triplicado. Tá? Então, por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes a gente tem, por exemplo, aqui a assinatura do Q-Concursos e a gente nem usa direito. E muitas vezes tem muito colega precisando, sabe, estudar também ali e tal. É o seu concorrente? Ah, professor, mas é meu concorrente. Cara, fica tranquilo, o que é seu, tá guardado. O que é seu, tá guardado, tá? Então, use o Q-Concurso como uma ferramenta a seu benefício. Fala, Vânia. A Jazz também tem o lugarzinho dela no céu, porque ela dividiu o sonho dela comigo. Mas não é isso que eu quero falar. Eu queria que você repetisse, por favor, o majoritário e a legenda. Qual que é a diferença? Tá. As eleições para presidente, por exemplo, da República, quando você vai lá e vota, você vota para ele, né? E aí eu voto, outro vota. Se no primeiro turno ele alcançar 50% mais um, não tem segundo turno. Ele já é eleito com a maioria. Já nos cargos para o legislativo, para os cargos do legislativo, é diferente. Às vezes o vereador tem 5 mil votos e não é eleito. Porque existe algumas regras pela legenda do partido. Partido menores, partido maiores, PT, PSB, PL, PSOL, P não sei o quê, PPP, PPP, PPP. Então tem umas contas malucas lá para poder saber quem foi que ganhou. Que não vai cair na sua prova isso. Você só precisa saber que para presidente é majoritário e para os cargos do legislativo é voto por legenda. Entendeu? Sim, obrigada. Tá. Não tem nenhum homem do nossa turma, né? Só o professor. Só eu. Só eu. Então vamos lá. Serviço social sendo serviço social. Não tem homem no serviço social, não? É bem difícil. Na minha turma de faculdade tinha um. Mas inscrito no minha concurso turma era tem um também. Como é que é? Não, eu falei que na minha também era só um. E eu disse que no concurso tem um monte de inscrito. É. Mas a vaga é nossa. Isso aí. Sabe quantos dias falta para o concurso? Vocês sabem ou não? Mais ou menos 21 Não dias. fala. Hoje é dia 22, falta 8 mais 12, 20 dias. 20 dias, mais ou menos. 20 dias. Espera aí. Professor, só complementando a sua observação em relação às questões da FGV, Ah,
E eu vejo assim que as questões da FGV, muita gente, inclusive eu, tenho receio porque é muito interpretativa, né? Aquelas duas questões que te deixam em dúvida, o que vai fazer a diferença é a interpretação que você faz das duas questões, né? E a banca, ela tem umas questões que ela interpreta que só Jesus na causa, Sim. só o Senhor. Mas eu tenho certeza que vocês vão se dar muito bem. E tenho certeza que eu vou ter que pagar várias caixinhas de cerveja. Vamos lá. Olha lá. Então, como é que a dona FGV faz? Olha aí. Olha aí o que concurso na tela. Eu até respondi isso aqui para vocês verem. Olha só. TJ do Acre 2024. Ou seja, mesma coisa de vocês. Belezinha. Ah, professor, analista judiciário. É a mesma coisa. É o mesmo conteúdo. Então vamos lá. Direitos e garantias fundamentais. Letra A. Os direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata? Sim ou não? Sim, Eles são absolutos? Estamos na prova, vocês estão lá na sala de aula, sentada na cadeira, e agora estão respondendo as questões de direito constitucional. Aí você chegou, sentou e leu. Eu já Referente teria a errado. direitos, olha só, você vai acertar. E está faltando a interpretação. 50% da prova, 50% da sua aprovação depende da interpretação. Os direitos fundamentais, eles são absolutos, Jace? É... Ai, eu não sei. Sim. Sim, eu acho que sim. Tá. Letra C. Os direitos fundamentais, eles constituem um rol taxativo na Constituição de 88? Ou seja, lá na Constituição, todos os direitos fundamentais, eles estão escritos lá? Ou pode ser que não esteja, tenha algum direito fundamental que não está escrito lá? Ah, eu acho que o direito fundamental tá, mas depois vem as regulamentações, né? As complementares. Ó, vamos entender. O que ele quer fazer, quando você se deparar com a palavra rol taxativo, quer dizer assim, ó, direito fundamental, direito à vida, educação, saúde, não sei o quê, 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 não sei o quê. Acabou aquilo ali? Acabou, não está escrito em lugar nenhum mais, não tem mais direito fundamental nenhum. Não tem mais nada em lugar nenhum, não cabe mais nada. É rol taxativo. É isso que ele está perguntando aqui. Se os direitos fundamentais eles existem um rol taxativo na Constituição. Não, então. Letra D. Os direitos fundamentais são consagrados internamente sem comportar aplicação por tratados internacionais? Não. 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 Então vamos lá. Meninas, vou fazer uma perguntinha para você, e eu já fiz essa pergunta em sala, e eu acho que a Jace vai lembrar. Quem tem casa própria aí? Quem comprou a casa aí e pagou ou está pagando? Eu. Você? A casa é sua? É. É sua. Tá. Pergunto para você. Se a prefeita Adriane Lopes, através dos secretários de obras, secretários de saúde, sei lá, vários secretários aí, eles observam, fazem um estudo e verificam que lá na onde é a sua casa, no seu endereço, ali é um lugar que vai atender
as necessidades da coletividade, construindo um hospital. Só que aí a prefeitura fala, pô, mas esse terreno, essa casa, já tem dono. Como é que eu vou fazer? Será que ela vende para mim? Né? Aí eu pergunto para você, existe a hierarquia entre o poder público e o particular, ela é vertical ou ela é horizontal? Horizontal, né? Vertical. E a Isa, responde para mim, o que é, então, essa hierarquia vertical? É quando o interesse da coletividade sobrepõe o interesse pessoal, de uma pessoa só. Isso. E, além disso, nós temos um princípio chamado princípio da supremacia do poder público sobre o particular. Ou seja, se o poder público falar que a casa da Jace vai ser desapropriada mediante indenização para construir um hospital, queira ela ou não, a casa dela vai ser desapropriada. Pode ser a casa dos sonhos, pode ser o lugar dos sonhos, vai ser desapropriado mediante indenização, em benefício da coletividade e com base da supremacia do poder público sobre o particular. Por quê? Porque não existe direitos absolutos, tá? Não existe direitos absolutos. É igual, Tá? tipo, em situação de guerras também, né, professora? Porque, assim, por exemplo, nós temos direito à vida, mas se o país está em situação de guerra, não que o direito à vida não deixa de ser fundamental, mas aí não é absoluto. Ninguém garante que aquele Exatamente. pessoal que vai para a guerra vai sobreviver. A locomoção, por exemplo. O Estado pode falar, estamos em estado de guerra, não saia de casa. Você está proibido de sair de sua casa. Tá? Com base nisso, vocês lembram o que é eficácia das normas constitucionais? Ou seja, o que vem a ser normas de eficácia plena, contida e limitada? Alguém tem pelo menos assim noção do que seria normas de eficácia plena, contida e ilimitada? Então vamos lá. Hoje a aula está a nível máximo. Vamos lá, meninas, vocês não vão esquecer nunca mais. Normas de eficácia plena são aquelas normas que estão escritas na Constituição que têm aplicação imediata. Por exemplo, todos temos direito à educação. Eu preciso de uma outra lei para poder dar força e aplicabilidade a esta norma? Sim ou não? Não, Não, Esta norma, então, ela é de eficácia plena, contida ou limitada? plena. Plena. A eficácia dela é imediata. Beleza? Norma de eficácia contida. Olha, está escrito na Constituição, mas para que essa norma tenha, de fato, eficácia, ela vai precisar de uma outra lei. De uma lei para poder complementar e ela venha a ter eficácia imediata. Naquele momento ali que você leu, ela não vai ter eficácia naquele momento. Eu vou precisar de uma outra lei para poder trazer aí a eficácia dessa lei. Com base nisso que eu expliquei, vamos ler novamente. Sobre direitos e garantias fundamentais.
Eles têm aplicação imediata? Não. Eu acho que sim. Não tem eficácia imediata, Jace? Ai, meu Deus. Ah, agora eu já sei que tem, né? Os direitos fundamentais são absolutos, Jace? Não. Beleza, então a gente já sabe que a letra B não é. A letra A, até esse momento, está a mais certa. Sim. Vamos ver a letra C. Constitui um rol taxativo na Constituição. Toda vez que eu começo a explicar sobre direitos e garantias fundamentais, eu falo o seguinte, quando chega no artigo 5º. Gente, o artigo 5º que trata sobre direitos e garantias fundamentais, individuais e coletivos, ele não é um rol taxativo, ela é exemplificativo. Por quê? Existem normas aqui no artigo 5º, tem outros direitos inseridos na Constituição durante o seu texto, e ainda existem direitos fundamentais que não estão escritos, que deriva de princípios. Agora eu pergunto, direitos fundamentais constituem rol taxativo, Jace? Hoje eu não tô funcionando. Vou explicar novamente. Lá no Enzo, fala artigo... de novo, rapidinho, só o que seria o rol taxativo. Rol taxativo seria assim, os direitos fundamentais só estão escritos no artigo 5º. Em lugar nenhum mais. Perfeito. Não, então não. Os direitos fundamentais são consagrados internamente sem... Isso aqui é aquela absurda. É. Aquela absurda que não tem pé e não tem cabeça. Qual é o gabarito aqui, meninas? Letra A. Ah, É. Letra A. Você acertou. Estudar fazendo questão depois que você estudou o texto da lei fica a coisa mais deliciosa do mundo. É como você comer churrasco e depois comer um pudim ou a sobremesa que você mais gosta. Tá? Vamos para mais uma. Da Prefeitura de Ivaí. Olha o cargo. Dá uma olhadinha no cargo. Assistente social. Então vamos lá. Para as futuras assistentes social de Mato Grosso do Sul, tendo como fundamento a Constituição da República Federativa do Brasil, onde todos somos iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Dessa forma, indique a alternativa correta. Homens e mulheres são diferentes em direitos e obrigações nos termos desta Constituição? Não. não. Somos todos iguais, né? Sim. Sim. B. São violáveis a intimidade e a vida privada, a honra... Vou continuar lendo? Nem precisa, né? Não. Eu preciso dizer que a inviolabilidade à intimidade e à vida privada é um direito fundamental? Não, né? É Não. violável a liberdade de consciência e de Não. crença? Sendo assegurado o livre exercício de cultos religiosos e garantido na forma da lei a proteção aos locais de culto e suas liturgias? Não. Quem será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante? Sim. Sim. Não é garantido o direito de propriedade? Não. Toma cuidado.
É garantido o direito à propriedade, porém não é um direito absoluto. Mas da forma que está escrito aí tá certo, tá? Quer dizer, tá errado porque tem o não. É garantido o direito à propriedade. Ele quer a alternativa correta, tá? É a dele. Então, vamos lá. Homens e mulheres são diferentes? Não. Ah, não é. São violáveis a intimidade, a vida privada, a honra, a imagem, assegurado o direito de indenização pelo dano material? Não. Não. É violável a liberdade de crença, sendo assegurado o livre. Ninguém será submetido a tortura nem a tratamento degradante? Sim. Sim. Não é garantido o direito de propriedade? Não. Errado. Vamos ver, então. Qual que vocês apostam aí? Eu não vou nem responder, vou deixar vocês falar. D de dado. D. Ninguém será submetido a tortura nem tratamento desumano ou degradante. Pode pagar as caixinhas todas. Passamos. Senhor da glória, tu não precisa ficar preocupado. Vamos lá. Mais uma. Em conformidade com a Constituição Federal sobre os direitos e garantias fundamentais. 1. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de seu próprio bem. Não. Não. Da lei. Não. Da lei. É assegurado a todos o acesso à informação, resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional? Sim. Foi um sim tão buchinhos, mas vamos lá. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendido às qualificações profissionais que a lei estabelecer. Sim. Sim, também. Sim. 2 e 3. 2 e 3? Letra Isso. C. 2 e 3. Letra C de casa. Vocês acertaram. Vocês acertaram. Cadê a Denise? Tá aí? Eu não acredito que a Denise foi arrumar a casa, hein? Né, Denise? Denise, agora é hora de estudar, Denise. A Denise tá quieta. Ela tá aí. Então vamos lá. Mais uma. Analista ambiental. Olha aí, para quem fez aí Imaçu, Agraer. A Constituição traz uma série de direitos e garantias fundamentais que devem, letra A, ter aplicação imediata. E aí? Sim. Ser expressamente previsto no texto constitucional? Não. Não. Não necessariamente. Se eu não tivesse explicado aqui a norma de eficácia plena, contida e limitada e o rol taxativo, seria difícil, né? Possível. Seria. Ser revogados quando não se tornarem mais necessários? Não. Excluir outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados? Misericórdia, não. A Constituição traz uma série de direitos e garantias fundamentais que devem ter aplicação imediata, ser expressamente previstos no texto constitucional, ser revogados quando não se tornarem muito necessários. Qual vocês excluem aqui por ser absurdo? Letra D. E C. A mais absurda aqui para mim, A C, não é? a B,
ser expressamente previsto no texto condicional. Eu falei que não necessariamente estão escritos. Então, Professor, mas quem não estuda fica na dúvida entre a A e a B. a A e a A e a B. A e a É B? verdade. A e B de bola. Então, a gente já sabe que a Constituição traz uma série de direitos e garantias fundamentais que devem ter aplicação imediata. Letra B. Ser expressamente previsto no texto constitucional. Não necessariamente. Ser revogado quando se não tornarem mais necessário? Jamais. Porque os direitos e garantias fundamentais são inalienáveis. Você não pode abrir mão deles. Então, a B e a C, não. Os direitos e garantias fundamentais não podem ser abrir mão deles. E não pode ser retirado quando não forem mais necessários, tá? Esta não. Então, a, a Constituição traz uma série de direitos e garantias fundamentais que devem excluir outros decorrentes do... Jamais. Jamais. Professor, qual que é a diferença de cláusula pétrea para inalienáveis? Cláusula pétrea. Não é possível ela ser alterada de forma alguma. Pedra vem de pedra. Os demais eu posso melhorar, não posso retirar nem piorar. Com base nisso, qual é o gabarito? Letra A. Ah, A? Letra A. Mais alguém? Letra A? Parabéns! Prestaram atenção na norma de eficácia plena, contida e limitada. A norma de eficácia plena tem aplicação imediata. Tudo bem, meninas? Professor, vou ser chata só mais uma vez. Quer dizer, então, que a pétrea você não mexe, nem melhora, nem piora, nem tira, nem nada. E Uhum. as outras você pode melhorar. As como que é? Alienáveis? Os direitos fundamentais. São, que o professor falou, são e, ai, agora fugiu. E alienáveis. Acho que é isso que você falou. Ó, as cláusulas pétreas da nossa Constituição Federal são dispositivos imutáveis, ou seja, não podem ser alterados pelo legislador, nem mesmo por emenda constitucional. Sim. Agora, os direitos fundamentais, eles podem ser alterados. Essa é a sua pergunta? Isso pode ser alterado. Eles não podem ser excluídos, mas eles podem ser melhorados, é isso? Ó, a Constituição de 88 foi essencialmente inovadora ao elencar inúmeros direitos fundamentais e considerá-los cláusulas pétreas, ou seja, direitos que não podem ser alterados ou modificados. Agora preste atenção. Alterar ou modificar é algo assim, eu não posso alterá-lo para piorar. Eu também não posso modificar de jeito nenhum, né? Até aqui você entendeu? Sim. Tá. Quando os direitos fundamentais podem ser restringidos? Olha só. Ele pode ser restringido numa situação somente por normas de hierarquia constitucional ou por normas infraconstitucional, cuja criação é atualizada, autorizada pela Constituição. Por exemplo, se tiver uma lei, né, tudo que é infra ou supraconstitucional,
está abaixo da Constituição, tá? Então, por exemplo, você tem o direito fundamental, e aí vem uma lei estadual, por exemplo, que dá uma restringida. Deixa eu tentar explicar de uma forma melhor para poder tirar sua dúvida 100%. Você já entendeu que uma cláusula pétrea não pode ser alterada nem modificada, né? Sim, Agora, a sua dúvida é se um direito fundamental pode ser motivo de uma emenda constitucional, por exemplo. exatamente. Então, peraí, deixa eu pegar aqui. Direito fundamental pode ser alterado. Só um pouquinho aí. Estou buscando um conceito bem facinho aqui. Vamos lá. Os únicos direitos fundamentais que não podem ser alterados é o voto direto secreto, universal, periódico, a separação dos poderes e os direitos e garantias individuais. Ou seja, direitos e garantias individuais, eles não podem ser alterados. Posso incluir novos direitos e garantias fundamentais? Posso. Eu posso abrir mão da minha vida? Não, porque o direito fundamental, eles são inalienáveis. Eu não posso simplesmente abrir mão à minha vida. Eu não posso deixar de levar uma criança para a escola, porque a educação é um direito fundamental. Ficou mais claro ou não? Ficou. Ficou claro? Uhum, Então, eu tá. entendi. Não sei se alguém tem essa dúvida, mas eu Cláusula entendi. pétreas, sem chance. Os demais são inalienáveis. Eu não posso abrir mão. Porém, eu posso incorporar novos direitos. Eu não posso retirar. Tudo bem, meninas? Tudo bem com vocês? Maravilha. Vamos fazer um combinado aqui? Olha só. O que eu estou vendo aqui com vocês? Que se nós tivermos... nós agora praticamente finalizamos o conteúdo de direito constitucional, na teoria. Agora eu percebi que eu preciso ter aula com vocês, umas 3 horas de aula só de resolução de questões. Concordam comigo? Sim? Sim. Tá. Porém, a aula de segunda-feira, eu não posso usá-la 100% para resolução de questões, porque o Estatuto do Servidor Público é gigantesco. Na próxima segunda-feira, eu tenho, quer ver? 1, 2, 3. Olha, eu tenho 3, 4 aulas para esgotar com vocês a legislação específica, que é o regimento interno, Estatuto do Servidor Público. Porém, eu quero propor para vocês o seguinte: vocês escolhem a data, de preferência, um domingo à tarde ou um sábado após as 16 horas. Por quê? Os demais dias da semana, eu dou aula segunda para vocês, terça-feira eu dou aula em outro lugar
de legislação específica do TJ e vou começar amanhã uma turma em um cursinho para o IMASU. Na quarta-feira, eu estou de folga, não tenho aula. Na quinta-feira, eu tenho aula das 19 às 22. Na sexta, eu tenho aula das 19 às 22. Sábado de manhã, eu trabalho até às 3 horas e 20 minutos. Então, eu quero propor para vocês o seguinte. Se vocês toparem, o que eu faço? Eu faço, se vocês tiverem disponibilidade de horário, quatro finais de semana de resoluções de questão. Aí eu vou cobrar uma taxa simbólica para essas resoluções de questões. Serão 3 horas, ou seja, 3, 6, 9, 12 horas somente de resolução de questões. O que vocês acham? Para nós que fazemos cursinho do serviço social, no sábado é complicado, professor. Tem que ser no domingo. Vocês escolhem. Eu ia dizer isso também. Qual é o dia para vocês que poderia fazer isso? Eu preciso de 4 encontros. Teria que ser no domingo. Aí, faz aquela enquete no grupo. Eu vou cobrar R$30 de cada uma para nós fazermos 3 finais de semana de 3 horas de aula somente de resolução de questões de direito constitucional. Só tem mais 2 finais de semana para a prova. A prova não é dia 12, meu Deus, de maio? Sim. Então, nós temos o final de semana do dia 28, 1. Final de semana do dia 5, 2. Verdade. Você tem aula na quarta? Sim. 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 Na quinta também tem, né? Tem, quarta e quinta. Então, dá para fazer, então, pelo menos dois domingos de 3 horas de resolução. Garanto para vocês que dá para fazer 100 exercícios. 100. Só de direito constitucional. Coloque a enquete lá, R$30 por pessoa, 100 exercícios de resolução de questões, 2 finais de semana, tá? O Estatuto do Servidor Público já vai ser as aulas baseadas em questões. Então, eu mandei para vocês os slides. A revisão geral vai ser no sábado à tarde, véspera da prova, tá? Véspera da prova. E a revisão geral, o que eu estou pensando aqui? Fazer somente resolução de questões. O que vocês acham? Ao invés de eu trazer conceitos, a gente faz revisão geral com resolução de questões. Aí a gente teria 3 eventos só de resolução de questões. Tá? Coloca tudo isso no grupo, por favor. Alguém que possa me ajudar com isso. E aí a gente vai caminhar. Vocês gostaram da aula de hoje? Desse jeito de aula? Eu acho que foi perfeito. Eu acho que fluiu pra caramba. Pra caramba. O que vocês acham aí? Alguém pode falar para mim, professor? Deu certo? As aulas sempre são gravadas? Sempre. Só que elas são disponíveis amanhã. Professor, eu acho assim, né? Eu gostaria que se desse para o dia da revisão da última aula lá. Não tem problema de ser as questões, mas eu queria que o professor passasse assim, uns bisus, umas bolas de cristal aí, que o professor acha que vai cair. O que eu faço? Eu trago as questões e explico as apostas em cima das questões. Aí, as que estão certas, eu falo porque está certa, a errada que eu falo porque está errada. Por quê? Eu vou trazer as questões que são em cima do que vai cair, do que os tribunais cobram. Tá?
Belezinha, então, Combinado. meninas. Combinado, bom descanso. Vai dar tudo certo, tá bom? Bora pra cima e até semana que vem, ou final de semana agora, com a aula de resolução de questões. Coloca a enquete lá no grupo, tá bom? Fui! Um abraço a todos, até a próxima. Tchau, tchau.